Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se esconde na terra. Olha a promessa pra ver o que é que dá. Mas o critério, o Joaquim não me responde, nem Mané, nem o Visconde, pode sua vida mudar. E faz novena sem dar unidos, não desisto, desesperado, joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não vai superar. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Passou aí. Foi. Pra cá. Saiu. Passar tudo. Boa tarde a você, querido e amado ouvinte. Que o Senhor possa abençoar cada um que terá a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Que você possa se voltar para o Senhor, porque os dias são maus, haverá tribulação, haverá dias ruins sobre essa terra, mas que você esteja preparado para quando Cristo voltar e você subir com Ele para a glória. Nós estamos aqui não porque nós somos melhor do que ninguém, mas nós estamos falando de alguém que é bom, Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o ser humano, ele só não vai perecer se ele tiver Jesus como seu Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Analise sua vida e perceba se você está em Cristo Jesus ou se você não está em Cristo Jesus. Os dias são maus, as pessoas têm corrido de um lado para o outro, buscando suas próprias vontades e não têm parado para analisar a palavra de Deus. Deus, ele dá tempo para mim e para você, mas por muitas vezes nós usamos e usufruímos do nosso tempo com outras coisas. Você tem parado para examinar a palavra de Deus e analisar o que tem acontecido ao nosso redor? Jesus falou há 2000 anos atrás sobre acontecimentos que iriam acontecer no porvir, ou seja, agora nesse presente momento que nós estamos passando. Já faz quase 4 anos ou 4 anos que nós estamos passando por uma pandemia e as pessoas acham que isso é normal. Hoje você só entra no estabelecimento, você só entra no hospital, você só entra em um órgão público se você tiver a vacina. Você só entra em determinados lugares se você tiver vacina. As pessoas estão sendo preparadas para a ordem mundial. Muitas pessoas ouvem falar de Cristo, mas muitas serão enganadas quando o anticristo se manifestar. Mas que você esteja em Cristo Jesus. Ele morreu por amor a você. Eu estou nessa praça não falando de religião, porque religião não salva. Eu estou falando de Jesus, que é o único que derramou o seu sangue por mim e por você na cruz do Calvário. Eu sei que muitas pessoas não gostam de nós porque nós pregamos a verdade e a verdade dói. Mas sabe o que foi que aconteceu com Jesus? Ele foi crucificado, humilharam ele, blasfemaram porque ele falava a verdade. Então eu prefiro falar a verdade para você através da palavra de Deus do que ser um covarde.
Porque assim como eu também quero um dia estar na glória com o Senhor, eu quero que você também esteja lá. Embora pessoas às vezes escarneçam, falem mal de nós, mas nós pregamos por amor a alma de vocês. Eu não quero aquilo que você possui, eu não quero o seu dinheiro. Nós estamos pregando a palavra que nós não queremos nada de você. Nós queremos apenas que você se volte para Deus e entenda que os dias são maus e o seu único escape é Jesus Cristo. Quer ouçam ou deixam de ouvir, mas saibam que dentre vós houve pregadores, houve profetas, houve alguém que anunciou para vocês que o único caminho é Cristo, que a única esperança é Cristo, que a única porta pelo qual o ser humano deve entrar é Cristo. João 10,9 ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á e sairá e encontrará pastagem. Jesus tem a vida eterna para você. O que o ser humano tem buscado viver nesse mundo, a prostituição, os vícios, adultério, isso são coisas da carne, são coisas passageiras que levam o homem ao fundo do poço. Quando eu falo homem, é generalizado. O homem, a mulher, não importa a classe social. Jesus ele morreu por povos, línguas, nações, etnias. Jesus morreu por todos. Na cruz do Calvário, ele entregou-se por amor a mim e a você. Muitas pessoas dizem, assim como eu falava antes de me converter, eu dizia: não, mas eu aceitei Jesus desde quando eu nasci, mas eu estava errado, isso era um engano. Aceitar a Jesus é aceitar a sua palavra, é aceitar a sua doutrina, é aceitar os seus ensinamentos, é aceitar aquilo que está escrito, é aceitar aquilo que está escrito, a verdade. Jesus é verdadeiro, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, mas Ele é fiel, Ele é santo, Ele é verdadeiro. Ele tem a oportunidade de vida para você. A qualquer momento Ele pode estar voltando. Do que adianta você e eu ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Por isso que a pregação não tem que ser essa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependa de seus pecados, assim como eu tenho buscado me arrepender. Eu sou imperfeito, eu não sou perfeito, eu sou falho, eu sou um pobre miserável. Mas a diferença é que todo dia eu me volto para Cristo e peço mais uma oportunidade para mudar o meu pensamento, o meu raciocínio, a minha forma de pensar. Paulo diz em Colossenses capítulo 3: buscai aquilo que vem do alto, de Cristo que está à destra de Deus. Jesus ele não está numa tatuagem, Jesus não está num crucifixo, Jesus não está numa imagem de escultura. Jesus está à destra de Deus e intercede por mim e por você. Nós somos comprados pelo alto preço, um preço de sangue. Nós não fomos comprados por dinheiro, por coisas perecíveis, por coisas corruptíveis. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Para ser um cristão tem que haver muita humilhação. Nós estamos aqui, mas nós renunciamos nas nossas vontades. Em outros momentos eu não estaria aqui, eu estaria no campo jogando futebol, mas eu renunciei ao futebol, porque hoje eu sou ministro de Cristo, alertando a você o perigo que está por vir sobre essa terra. Ai daqueles que anseiam o dia do Senhor. Como é que vocês acham que será o dia do Senhor? Dia de trevas, ele fala. As pessoas hoje estão acreditando em papo de religião, em programas governamentais, mas é melhor você acreditar no Senhor, na Escritura. Não creia em líderes mentirosos que apenas querem o seu dinheiro. Creia na palavra de Deus. Eu não estou te chamando para você crer em mim, mas eu estou te chamando para você crer em Jesus, porque a Escritura aponta para Jesus. Eu estou anunciando para você o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele morreu como um cordeiro, mas ele vai vir como um leão. Ele vai julgar todas as nações. Muitas pessoas dizem: fulano me critica, me julga. Aí as pessoas dizem: só Deus pode me julgar. Se você soubesse o julgamento de Deus que vai vir sobre os ímpios, sobre os pecadores, sobre aquelas pessoas que não se arrependerem, as pessoas já teriam se voltado desesperadamente para o Senhor. O problema é que as pessoas estão cegas. O problema é que as pessoas não dão crédito à palavra de Deus. Um dia eu também não dava crédito a essa palavra, mas hoje eu estou aqui como prova viva e dizer para você que Jesus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração Ele tem guardado as pessoas.
mas as pessoas têm se rebelado contra Ele. O ser humano tem se voltado contra Deus, virado as costas para o Senhor. Jesus, Ele não virou as costas para nós quando Ele estava em direção à cruz do Calvário, mas Ele prosseguiu, Ele foi até o fim. A Escritura diz que Ele foi obediente até a morte, e até a morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, dando um nome sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará na terra, debaixo da terra, nos céus, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje muitas pessoas não querem dobrar o joelho diante de Deus, mas um dia todo joelho se dobrará, nos céus e na terra e debaixo da terra. E que você venha dobrar o seu joelho diante do Senhor como salvo e não como condenado. A única esperança para a sua libertação, a minha libertação é a minha salvação, e a sua salvação é Cristo. O único nome pelo qual eu e você devemos crer é Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro, São Pedro, como muitas denominações falam, diz lá em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não é pelo outro nome que você deve ser salvo. Subir uma escada de joelhos não vai nos salvar. Passar o mês inteiro com o cabelo grande não vai nos salvar. Passar o mês inteiro com uma roupa branca não vai nos salvar. O que vai te salvar é quando você crê naquilo que o Senhor fez por você. Jesus é a nossa redenção. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso bom pastor. Muitas pessoas dizem que não querem ir no culto, porque quando chega lá, falam que tem uns pastores que querem o que elas possuem. Mas eu estou dizendo aqui para você, a salvação é gratuita. Eu estou pregando essa palavra de graça, para que um dia você possa estar na eternidade com o Senhor, no céu de glórias. Examine as Escrituras, pare para compreender a vontade de Deus. Como eu falei em outros momentos, eu estava no campo agora, eu estava na quadra jogando futsal ou futebol, mas hoje eu estou aqui dizendo para você que o que esse mundo oferece, os troféus desse mundo, eles se corrompem. O ferrugem corrompe os troféus, as medalhas, mas Jesus tem para você a coroa da vida eterna. Por isso que Ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa palavra não está sendo pregada apenas em Cocal, mas em todo o mundo. Porque Ele diz lá em Mateus 24,14: quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Por que que nós estamos pregando essa palavra? Para que o dia do Senhor você venha compreender que você ouviu a palavra. Você não é surdo, você não é cego, você ouve, você vê quem está falando de Cristo. Cristo, Ele é a solução para a sua vida. Por que que tem pessoas que estão na depressão? Por que que tem pessoas que estão oprimidas? Por que que tem pessoas que estão sofrendo? Porque elas não têm Cristo como prioridade. Eu falo isso porque um dia eu estava triste no meu quarto, quase que depressivo, mas Jesus me encontrou. Jesus me tirou do fundo do poço. Ele quer te tirar também do fundo do poço. Ele quer te tirar de lugares escorregadios e te levar para os braços dele. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. A qualquer momento Ele pode estar chegando. A trombeta pode soar a qualquer momento. Que quando a trombeta soar, nós possamos subir junto com o Senhor para a eternidade, para a glória eterna. Saiba que para servir a Cristo tem que haver renúncia. Não é apenas dizer da nossa boca para fora: eu creio no Senhor. Mas tem que haver uma mudança, tem que haver arrependimento, tem que haver renúncia. Renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas próprias vontades. Por isso que Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se nós estamos pregando essa palavra aqui, é porque nós estamos direcionados pelo Senhor. Porque a nossa vontade humana, a nossa vontade carnal não é de estar aqui, é de estar em casa, é de estar em outros ambientes. Mas hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz: não endureçais os vossos corações como na tentação. Não endureça o seu coração, amoleça o seu coração para o Senhor, abra o seu coração para Jesus.
palavra do Senhor diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, Ele não habita numa casa de tijolos, num templo feito de tijolos e telhado. Deus, Ele habita dentro de você quando você está em comunhão com Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele habita numa casa limpa. Eu te questiono, você gosta da sua casa limpa? Você gosta da sua casa bem zelada? Acredito que sim. Você não quer dormir num lugar sujo. Assim é Deus, assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo, mas ele habita em lugares purificados. Jesus diz lá em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, assim disse Davi no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés. O salmista Asaf diz no Salmo 73:18: certamente tu o pões em lugares escorregadios. Os homens estão caminhando sobre lugares escorregadios e achando que esse caminho que eles estão levando, da sua própria maneira, vão levar eles a algum lugar, só que não vão. Provérbios 14:12: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Quando nós queremos andar na nossa própria vontade, nos nossos próprios caminhos, criar a nossa própria maneira de viver, nós estamos caminhando rumo à morte. Por isso que nessa tarde eu quero dizer para você o caminho que leva à vida. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus não diz: eu sou um dos caminhos. Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou a porta. Ele não está falando no plural, Ele está falando no singular. Ele está falando: eu sou o único caminho. Quando é que você vai se voltar para esse caminho e compreender que você é um pecador, que nos seus pensamentos você peca contra Deus, assim como nos meus pensamentos eu peco contra Deus? Nas nossas ações, no nosso comportamento, você e eu, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Aí você diz: eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas isso não nos justifica diante de Deus. Por isso que Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê, para a justificação de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo. Muitas pessoas dizem: ah, fulano, depois que entrou para a lei dos crentes, a lei é de Deus. Apocalipse 14:13: bem-aventurados aqueles que desde agora morreram na lei do Senhor. Não morra nos seus pecados, não morra nos seus erros, morra na lei do Senhor. Se Deus requerer a sua alma essa noite, para quem será? O que é que tu tem preparado? Saiba que a pior cadeia não é aquela que aprisiona o físico, aquela de barras sólidas. A pior cadeia é a cadeia espiritual que aprisiona a alma do homem. Mas que você esteja liberto, que o Espírito Santo de Deus possa estar te convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A qualquer momento a trombeta pode soar, a qualquer momento a trombeta pode tocar. Sabe por que nós pregamos essa palavra? Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, um dom imerecido. Você e eu, nós não merecemos ser salvos, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, hoje nós temos a esperança, crendo no Filho amado Jesus. Saiba que nada que nós fizemos nas nossas próprias obras nunca irão agradar a Deus. Mas quando você crê naquilo que Cristo fez, Deus disse: esse é meu Filho amado a quem eu me agrado, este é meu Filho amado a quem eu me comprazo. Então o único que agradou a Deus foi o seu Filho Jesus, porque Ele sofreu até o fim. Ele foi humilhado, escarnecido, cuspido, zombaram dele. E assim, quando as pessoas hoje, nos dias atuais, estão zombando dessa palavra, estão zombando do próprio Senhor, porque nós não falamos de nós, mas nós falamos daquilo que está direcionado direto do trono da graça de Deus. Nós estamos falando daquilo que vem do céu, de Cristo.
porque nós recebemos ordem de Cristo, e como soldado de Cristo, nós estamos aqui te dizendo: se arrependa, porque a pregação do Evangelho, no seu ministério terreno, Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, no deserto da Judéia, disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje eu me sinto covarde, porque eu estou aqui, eu estou bem trajado, bem vestido, estou pregando com uma caixa, e quando eu observo a vida de Paulo pregando naquele lugar, em Colosso, em Tessalônica, pregando em Éfeso, pregando em Corinto, e eu percebo que Paulo sofria, era apedrejado, ele passava por tudo, mas ele se levantava por amor do Evangelho e por amor de Cristo. Eu vou sofrer até o fim, nem que eu seja morto. E nós estamos pregando essa palavra em todos os lugares, mas muitas vezes com medo, receio de alguém vir nos matar. Mas aí quando eu lembro do versículo, Jesus diz lá em Mateus 10, 28, não tem mais aqueles que matam a carne, mas tem mais antes aquele que tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Então nós temos que temer a Jesus, nós temos que temer unicamente ao Senhor. Muitas vezes as pessoas se voltam para nós dizendo que nós estamos julgando a religião delas, só que elas não compreendem que nós estamos falando direcionado pela palavra de Deus, te dizendo que religião não salva, líderes religiosos não salvam, governantes do mundo não podem salvá-lo, o Papa não pode salvá-lo, o governador não pode salvá-lo, o presidente não pode salvá-lo, os pastores humanos não podem salvá-lo, mas Jesus pode. Jesus, ele tem autoridade para fazer. Jesus, ele tem poder para resgatar o homem do jugo da escravidão. Jesus, ele tem poder para tirar o homem das trevas e levar para a sua maravilhosa luz. Muitas pessoas às vezes me questionam no meu trabalho onde eu estou, por que os crentes não acendem vela? Eu falei para eles, porque aqueles que morrem em Cristo Jesus já estão com a luz do mundo, mas aqueles que morrem sem Cristo Jesus estão nas trevas para todo sempre. E sabe qual é o momento que eu e você temos a oportunidade, e a humanidade tem a oportunidade de estar na luz? Enquanto você está com vida. Paulo diz em Romanos 10:9, se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em teu coração para a justiça, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Enquanto você tem vida, que ainda há salvação. Hebreus 9:27, está ordenado o homem morrer uma vez, depois segue-se o juízo. A oportunidade que você tem da sua salvação enquanto você está respirando, enquanto você está aqui nessa terra. Volte-se para Deus enquanto há tempo. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Os dias são maus, a perseguição vem, a perseguição contra a verdadeira igreja, porque a igreja são pessoas que estão reunidas em nome de Jesus. Ele diz: onde tiver 1, 2 ou mais em meu nome, eu me farei presente, eu me manifestarei no meio deles. A igreja não é uma casa feita de tijolos, a igreja são pessoas que estão interessadas em fazer a obra de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem sabe Deus está te chamando essa tarde para que você seja um ministro, para que você seja uma bênção na obra do Senhor, para que você possa pregar essa palavra, pregar a palavra fiel e digna de toda aceitação, a palavra que leva o homem de acordo com aquilo que Deus tem a falar. Essa palavra ela tem me mostrado cada dia que eu sou um pecador e que eu preciso da misericórdia de Deus. Analise a sua vida, compreenda que você não é perfeito, mas você precisa de alguém que é perfeito, que é Cristo. Ele está voltando, e como diz em Apocalipse, todo olho verá. Apocalipse 6,16, a Bíblia diz que muitas pessoas dirão: montes caiam sobre nós, escondam-nos da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Muitas pessoas dirão: montes caiam sobre nós. Sabe o que as pessoas estão fazendo nos Estados Unidos? Elas estão construindo bunkers. O que é bunker? É uma casa subterrânea debaixo do chão para poder fugir da grande tribulação. Só que elas não irão conseguir fugir. No Salmo 139, o salmista diz: quando ele vai até o céu, o Senhor lá está. Quando ele vai até o profundo do mar, lá o Senhor está. Não importa onde você esteja, o Senhor está em todo lugar, a todo momento, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente.
Ele é dono de todo poder, honra, glória. E nós estamos pregando essa palavra aqui para a glória de Deus, não para nos gloriar, não para dizer que nós somos melhor do que ninguém. Jesus Cristo, ele não era um profeta, ele é Deus. Jesus Cristo, ele não era um simples personagem, mas ele é o autor da criação, ele é o Senhor. Ele morreu para que por meio dele você tenha vida. Compreenda isso. Nós estamos pregando essa palavra aqui há quase 2 anos, gratuitamente. Nós não queremos nada de você, só que você se volte para Deus. Muitas vezes eu quero chegar para alguém e dizer: por favor, pelo amor de Deus, se volte para o Senhor. Eu não dava crédito nessa palavra, eu não dava crédito, eu escarnecia. Me convidava para ouvir essa palavra, entrava no ouvido e saía no outro. Chegava na porta da minha casa, me convidando para o futebol, para a festa, eu ia. Para ouvir a palavra eu não ia. Mas hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus, te dizendo que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E essa palavra é a única que pode transformar o homem de dentro para fora. Não apenas o estereótipo, assim como os fariseus, eles demonstravam ser religiosos. Muitas pessoas hoje demonstram ser religiosas. Ah, mas eu estou num determinado ambiente religioso. Mas isso não é capaz de nos fazer novas criaturas. O que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que Paulo está dizendo é, como ele também fala em alguma das suas epístolas, alguma das suas cartas, ele diz que o passado dele era como esterco. Então Paulo, um homem sábio, um homem instruído pela lei, um homem de cidadania romana, um homem fariseu, da descendência de Benjamim, mas aí ele parou para analisar e perceber que ele poderia ser um conhecedor, um zeloso da lei, mas isso não seria capaz de salvá-lo. A lei 613 mandamentos para que o ser humano venha cumprir, mas eu e você, nós não podemos cumprir essa lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus. Jesus cumpriu a lei por mim e por você. O fim da lei é Cristo. Muitas pessoas hoje guardam o sábado. Jesus, ele morreu, ele cumpriu toda a lei. Muitas pessoas hoje não doam sangue. Jesus doou o seu sangue na cruz do Calvário, e hoje as pessoas muito não querem doar o seu sangue para salvar uma vida. Jesus, através do sangue dele, nós temos vida. Imagina, nesse momento Deus poderia estalar os seus dedos e nós não subsistiríamos mais, mas pela misericórdia dele, ele permite que você e eu estejamos ainda respirando. Muitas pessoas dizem: meu corpo, minhas regras. Está errado. O corpo é de Deus, foi ele que criou. Pare para analisar: você consegue ter vida própria? Não. Você consegue respirar sozinho? Não, porque eu não consigo. As pessoas poderiam dar uma explicação melhor sobre meu corpo e minhas regras. O corpo é de Deus, é o santuário do Espírito Santo, a morada de Deus. Deus, ele quer habitar em você. Deus, ele quer habitar em todo ser humano. Eu não sei se você parou para analisar os noticiários, uma guerra que está acontecendo em Israel. Eu parei para analisar e observando o Estado palestino, um grupo chamado Hamas. Eu vi uma reportagem que eles mataram 40 bebês, 40 inocentes. Aí você para analisar e você fica se questionando: é o fim do mundo? Lógico que é. O problema é que muitas pessoas não estão analisando a Escritura. Te acorda, tu que dormes, te levanta, dê um passo ao Senhor, toma uma atitude, assim como eu tomei e entendo todos os dias que quando Deus me acorda, eu digo: Senhor, eu sei que hoje eu serei pecador, mas pela tua misericórdia, Senhor, me ajuda a caminhar, me ajuda a ser uma pessoa melhor para os meus amigos, para as pessoas também que eu não conheço. Eu estou pregando aqui, mas é com um olhar de misericórdia por pessoas que muitas vezes não estão nem aí, estão rindo, estão achando que isso é à toa. Nós não saímos de lugar longe para lugar longe pregando essa palavra à toa, não. Jesus, ele saía de aldeia em aldeia. Jesus, ele ia por todos os lugares pregando essa palavra, e mesmo assim não estavam nem aí para ele. Mas a minha obrigação é pregar o Evangelho.
1 aos Coríntios 9,16, Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar essa verdade, se eu já sou conhecedor da palavra. E se eu omitir, e se eu guardar essa palavra só para mim, as pessoas não irão conhecer o Cristo que liberta, as pessoas não irão conhecer o Cristo que salva, as pessoas não irão conhecer o Cristo que dá visão, que dá audição espiritual. Seja sensível à voz de Deus. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas não há uma mudança de comportamento, não há uma mudança de vida. O Senhor diz que aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Nós temos que lutar contra o pecado, lutar contra as nossas próprias vontades e vivenciar e viver as vontades do Senhor, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor é que todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Eu não quero status, eu não quero mídia, eu não quero glória terrena. Eu quero estar na glória eterna com o Senhor. Eu não quero estar nessa terra como um personagem, como alguém que é conhecido aqui na terra, mas que no céu não é ninguém. Do que adianta nós sermos conhecidos na terra? Do que adianta nós termos milhares de seguidores no Instagram? Do que adianta nós termos milhares de seguidores no Facebook? Do que adianta nós termos diversos contatos no WhatsApp? Do que adianta se nós não formos conhecidos e reconhecidos por Deus? Você e eu só seremos reconhecidos no céu quando nós tivermos o pleno conhecimento de que a nossa justificação, da nossa salvação é única e exclusiva por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, guarde esse nome no seu coração, porque um dia você vai entender que no dia 4 de novembro de 2023, num sábado, alguém falou para você de Cristo, alguém falou de você, do Senhor para você. Salomão diz no capítulo 27 de Provérbios: não conte com o dia de amanhã, porque você não sabe o que ele te trará. Eu te questiono: você sabe o dia de amanhã? Você não sabe. Eu não sei o meu dia de amanhã, não sei se eu estarei aqui. Por isso que o momento da salvação é agora. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Se muitas vezes você não quer ouvir a palavra por causa de líderes que estão querendo algo de você, saiba, a salvação está perto, a oportunidade está perto. Esta palavra é gratuita. Tem muitas Bíblias por aí que estão em cima de um rack, em cima de uma cômoda, em cima de algum móvel na casa, pegando poeira, aberto no Salmos 23. Mas saiba que uma Bíblia apenas aberta no Salmo 23, no Salmo 91, não irá salvar a sua vida. Uma Bíblia, ela só vai, a palavra de Deus só vai fazer efeito na sua vida se você ler e pedir a misericórdia de Deus, para que Ele fale com você através da palavra. Porque Ele tem falado comigo através dessa palavra. O que é que Ele requer de mim? Que eu me arrependa, que eu busque por santidade, como Ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. O único que é santo é Jesus. Nós somos falhos, mas quando Ele fala em santidade, é separar-se das práticas desse mundo. 1 João 2,15, Ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o ser humano, quando ele está amando este mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade, aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então que nós não sejamos amigos deste mundo, mas que nós antes sejamos amigos de Deus. Volte para o Senhor enquanto há tempo. Buscai ao Senhor. Amós capítulo 8, versículo 11. A palavra diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje você tem a oportunidade de ser evangelizado. Hoje você tem a oportunidade de ver no noticiários a palavra de Deus. Hoje você tem a oportunidade, a palavra está próxima. Mas um dia Ele disse que haverá uma fome da palavra. Sacie-se agora. A Bíblia vai falar em Lucas capítulo 16 sobre um homem rico e um homem chamado Lázaro. Aquele homem rico, a Bíblia diz, a partir do versículo 19, que ele vivia a sua vida regaladamente, esplendidamente.
Aquele homem rico possuía o melhor dessa terra. Aquele homem rico tinha os melhores amigos, ele ia nos melhores lugares, ele tinha os melhores automóveis, mas ele não compreendeu que o que ele tinha que buscar era o porvir, era a vida eterna. O que é que essa palavra nos leva a entender? Que nós temos que buscar Deus aqui. Bem-aventurados são aqueles que buscam primeiramente o reino de Deus. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus, ele acrescenta as demais coisas. Não deixe para buscar as demais coisas depois ao Senhor, porque muitas pessoas chegam ao leito de morte e param para analisar a sua vida e entender que o que elas fizeram foi inútil, mas elas param para entender a inutilidade das suas próprias vontades quando elas estão à beira da morte. Elas só param para clamar a Deus quando estão à beira da morte. Clame ao Senhor agora, clame ao Senhor na bonança, clame ao Senhor na alegria, clame ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Não deixe para clamar a Deus quando estiver apenas tudo ruim. Clame a Deus em todos os momentos da sua vida. O único que pode interceder por mim e por você é Jesus, que está à destra de Deus, que está à destra do Pai. O nome que está acima de todo nome, que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, e você possa dobrar o seu joelho diante do Senhor hoje, agora, nesse momento, porque muitas pessoas irão dobrar o joelho diante do Senhor naquele dia, muitos como condenados. Não queira ouvir da boca do bom pastor Jesus, como ele dirá lá em Mateus capítulo 25, ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas que estiver à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, e sejam lançados no fogo eterno, com o diabo e seus anjos caídos. Saiba que o inferno não foi criado para mim nem para você, foi criado para o diabo. Mas as pessoas que vivem fazendo aquilo que é do diabo, elas têm reservado esse lugar com ele. Jesus, ele veio para me dar vida e para te dar vida. 1 João 3,8. A Escritura diz que aquele que vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E aquele que vive na prática do pecado é do inimigo. Mas ele diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras que o inimigo coloca sobre a vida do ser humano. E esta tarde, quase noite, eu gostaria de ler uma palavra com você. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde, quase chegando uma noite, que pela misericórdia de Deus você está com vida e eu também, para que possamos nos voltar para a vontade, para o centro da vontade de Deus. A pregação do Evangelho deve ser 100% cristocêntrica, falando de Cristo, dizendo que Ele é, que Ele pode, que Ele tem poder, que Ele tem autoridade, que Ele tem vida. Ele tem oportunidade de vida para você. Você não precisa pagar no lugar que Jesus tem reservado para o ser humano. Você não precisa pagar a conta de luz, porque Ele é a luz do mundo. Você não precisa pagar a conta de água, porque Jesus é a água da vida. Você não precisa pagar nada, porque Ele já pagou na cruz. Ele já pagou na cruz do Calvário. E Ele foi humilhado. Mas Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, nesse momento, Jesus está à destra de Deus. Ele conhece o meu e o seu pensamento. Ele conhece as minhas e as suas ações. Jesus, Ele conhece cada passo do homem, cada caminhar do homem. Caminhe sobre a palavra de Deus. Ande sobre a vontade de Deus. Entre pela porta que é Cristo. Eu gostaria de dar uma palavra para você, querido amado ouvinte. Você que tem a Escritura, a palavra sagrada, a palavra que pode transformar o homem, que transforma, pode fazer o homem de uma mulher. Você precisa de uma palavra hoje.
5. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito eu que você possa ter a Escritura na sua casa. Você pode ter a Bíblia impressa, mas você também pode ter a Bíblia no seu dispositivo, no seu celular, no seu telefone. Não importa onde seja, hoje o ser humano ele tem a oportunidade de ter essa palavra. Os profetas sofreram para que hoje nós tenhamos a palavra. Os apóstolos sofreram para que hoje nós tenhamos a palavra. Os pregadores do Evangelho sofreram para que hoje nós tenhamos a palavra. Eu e você, nós não somos mais inocentes, porque você já ouviu a palavra, você não é inocente mais nem eu. Ninguém poderá chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, mas eu não tive oportunidade. Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Será uma dura palavra, mas é a realidade. Ninguém quer nada com Deus. A realidade que é notória, é uma realidade que a gente pode observar. Muitas pessoas, tem pessoas que se dizem ateus, que dizem que não creem em Deus. Mas Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, nos versículos seguintes. Primeiramente Paulo diz que não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego. Então o Evangelho não é religião, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo diz que os homens são indesculpáveis, pois a natureza demonstra a glória de Deus. Tudo que foi criado demonstra a glória de Deus. Colossenses 1,17, ele antes de todas as coisas, e tudo subsiste por meio dele. O Senhor, ele é antes de tudo. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Jó diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os nossos pensamentos, de muitas vezes querer fazer propósitos, e querer fazer nossas próprias vontades, vão nos frustrar, vão nos levar a caminhos tortuosos. Mas quando nós nos voltarmos para Cristo e caminhar conforme a vontade dEle, você vai compreender que o que Ele tem é melhor. Jesus tem vida. O que o ser humano tem vivido da sua própria vontade não é vida. Prostituição não é vida. Adultério não é vida. Bebedice não é vida. Alcoolismo não é vida. A vida é Cristo. Eu estou te apresentando esta vida que é Cristo gratuitamente. Você não precisa dar nada. Apenas se levantar de onde está e dizer: Senhor, eu sou um pobre miserável pecador. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, eu entendo hoje, nesse dia, que o Senhor é o Salvador da minha alma. Jesus veio para salvar a alma do homem do fogo do inferno. Jesus veio para levar o homem para a eternidade, para o céu. Pessoas dizem: mas os crentes só falam inferno. Jesus, ele falou no inferno, para quê? Para que o homem não vá para lá. Sabe o que é o inferno? É o fim de uma vida sem Cristo. Por isso que nós temos que buscar a viver no caminho, entrar pela porta que é Cristo agora. Se nós continuarmos vivendo nos nossos erros, nos nossos pecados, nós vamos quebrar a cara. Lá no final nós vamos cair num poço profundo, num abismo. Mas a palavra nos direciona e nos ensina a caminhar conforme a vontade dEle. Examine a palavra. Essa palavra que é perseguida. Porque muitas pessoas às vezes falam mal de nós, onde nós estamos pregando, mas elas não entendem, elas não estão falando mal de nós, elas estão falando do Cristo. Por isso que o Senhor disse para, antes, o nome dele era Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Todas as vezes que eu analiso a história de Paulo, eu percebo uma conversão verdadeira. Alguém que renunciou tudo e se arrependeu verdadeiramente. E eu observo a minha vida e o Senhor tem misericórdia de mim. Muitas vezes nós temos a oportunidade de pregar para alguém, mas nós nos acovardamos. Senhor, mas elas vão dizer que nós estamos julgando elas. Quando nós falarmos para ela que nenhum outro pode salvar a alma delas, nem Pedro, que já morreu, pode salvar elas, nem Maria, nem Paulo, nenhum outro pode salvar elas. Só Jesus, elas não vão entender. Às vezes eu falo: Senhor, mas elas não irão compreender, irão falar mal de nós, mas o Senhor me diz:
Fala para eles que o único Salvador é Jesus, o único Senhor é Jesus, o Redentor que vive. Não perca essa oportunidade. Pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento Deus ele pode te chamar. Mas as minhas mãos estão limpas do sangue de vocês. Quando nós pregamos o Evangelho, a palavra verdadeira que transforma o coração do homem, a mentalidade do homem, nós temos que ter a plena convicção de que as nossas mãos estão limpas do sangue daquelas pessoas que ouviram. Nesse dia, você vai se lembrar dessa mensagem, você vai se lembrar deste, você vai se lembrar da ministração dessa palavra um dia, mas que não seja tarde. Muitas pessoas se gloriam, mas quando Jesus voltar, eu me achego a Ele. Porque as pessoas não compreendem, se gloriando aos seus próprios olhos. A qualquer momento Ele pode voltar e as pessoas, muitas pessoas vão ficar. Você vai olhar no noticiário, você vai ver na televisão. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 35. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é escrita por homens. Sim, corretamente, por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens que tiveram a coragem de enfrentar a cova de leões, enfrentar o Coliseu romano, enfrentar fogueiras. Muitos irmãos foram mortos na Inquisição, uma lei criada para matar os verdadeiros cristãos. Para ser um cristão, para estar em Cristo não é fácil. Tem que haver renúncia, mudança de comportamento, humilhação. Muitas vezes a nossa própria família fala mal de nós, mas ele diz lá em Mateus 10:36: assim os inimigos do homem serão seus familiares. Mas o bom é que eu entendo que eu tenho um amigo ao meu lado que é Jesus, que me tirou da tristeza, que me tirou de uma quase profunda depressão. Por que as pessoas hoje estão sofrendo por essa doença espiritual chamada depressão? Porque elas não têm Cristo como prioridade. Porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Versículo 35 ele diz, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24: passará o céu e a terra. Eu irei falar de uma forma tranquila e calma para que você ouça. Eu não vou falar com gritaria, mas eu vou falar baixo, de uma forma que você compreenda. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, é isso, é Jesus que está dizendo. Ele diz: as minhas palavras não hão de passar. Ele diz que as palavras dele não hão de passar. Então, quer eu ou você que essa palavra não se cumpra, mas ele diz que as minhas palavras não hão de passar. Vai ter que se cumprir. Sabe, as guerras que estão acontecendo são sinais. Há quase 4 anos nós estamos passando por uma pandemia. Há quase 4 anos nós estamos passando por a Covid. Tem surgido inúmeras novas epidemias e doenças no mundo. Guerras, rumores de guerras, peste, terremotos em todos os lugares. A palavra está dizendo isso. O problema é que pessoas estão cegas e não se voltam para a verdade. O problema é que pessoas estão surdas e preferem tapar os seus ouvidos para a verdade, que é a palavra. Muitas pessoas hoje, quando nós pregamos essa palavra, fecham os seus ouvidos, fecham a porta da sua casa, aumentam o barulho. Mas os homens são indesculpáveis de dizer: Senhor, eu não tive oportunidade. Todo homem tem oportunidade, todo povo, língua e nação. Jesus veio para o seu povo, para o povo judeu, e rejeitaram ele. Saiba que eu e você
gentios, somos alcançados apenas pela graça, pela misericórdia de Deus. Porque estávamos longe da comunidade de Israel. Falso profeta. O Cordeiro de Deus, Jesus, Ele morreu por você, cumprindo isso. Examine a Escritura. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Deixe as outras coisas de lado e volte-se para o Senhor. A prioridade é o Senhor. Quer ouçam, deixem de ouvir, mas saiba que dentre vós houve profetas. Saiba que haverá também falsos profetas, que enganarão a muitos. E se você e eu, nós não examinarmos a palavra, seremos enganados facilmente. Mas se você examinar a palavra, pedir a misericórdia de Deus e para que Ele abra o seu entendimento, você poderá compreender as Escrituras. Peça a misericórdia de Deus para compreender a palavra. Versículo 36 ele diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então ele diz que ninguém saberá o dia nem a hora. Pode ser a qualquer momento, pode ser agora. Muitas vezes nós estamos em casa, nós nos arrumamos, nós nos perfumamos, nós nos banhamos. Muitas vezes nós vamos a algum lugar, você vai ao shopping, você vai a uma loja, você vai ao restaurante, você se prepara para tudo isso. Você tem se preparado para a volta do Senhor. Você tem buscado compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Como eu falei, muitas vezes nós nos arrumamos. Eu vou para determinado lugar, eu vou para determinada viagem. O homem faz planos, mas ele não compreende que os seus planos por si próprios não vão a lugar nenhum. O meu plano era outro. O meu plano era ser um jogador de futebol. O meu plano era ir para a Europa, ser reconhecido pelo homem, por as pessoas. Mas o plano de Deus para mim é algo melhor. O plano de Deus para você é algo melhor. Deus ele tem reservado coisas melhores para você. Mas nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que nos arrepender dos nossos erros. Examine a Escritura e analise que o que nós pregamos não é para julgar você, mas é para que você se volte para a palavra, para a vontade de Deus. Versículo 37: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Nos dias de Noé as pessoas se prostituíam, as pessoas corriam de um lado para o outro. Deixa eu te fazer um questionamento. Você já ouviu falar sobre o dilúvio? Você está vendo esse poste? Você acredita que o dilúvio, a água que teve naquela época, ela subiu mais alto do que esse poste, do que os mais altos montes daquela época? Você parou para analisar isso? Deus ele falou: vai haver um dilúvio, Noé. Mas Gênesis 6:8, Noé achou graça aos olhos de Deus. O povo estava na iniquidade, no pecado, no erro. O povo só vivia fazendo coisas que desagradavam a Deus, assim como nos dias atuais. Muitas pessoas nos dias atuais fazendo coisas que desagradam a Deus. E Deus tem levantado profetas, Deus tem levantado pessoas para dizer para elas: se arrependam. Eu não estou aqui para pregar a teologia da prosperidade, dizer que você vai ter um carro, você vai ser bem sucedido. Não, não é isso. Eu estou aqui para dizer para você também, não é a teologia coach, não é para você falar para você coisas motivacionais, porque o ser humano ele quer algo que preencha o seu ego, mas nós temos que ser preenchidos não do nosso ego, não das nossas vontades, mas ser preenchidos da vontade de Deus, preenchidos com o Espírito Santo de Deus. Foi isso que Davi disse: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi disse: não me expulse da tua presença, Senhor. O melhor lugar que Davi achava que ele tinha que estar todos os dias da sua vida era na presença de Deus. Em que lugar você quer estar? Na presença de Deus ou nas suas próprias vontades?
Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. Então as pessoas estavam ali nas suas próprias vontades, vivendo na sua carnalidade. E um homem trabalhador chamado Noé pregava, mesmo que pessoas diziam: ele está velho, ele está gagá, ele não sabe de nada, isso não vai acontecer, não vai chover não. As pessoas diziam isso: não vai chover. Mas aí quando começou a chover, quando ali tudo começou a inundar, as pessoas começaram a ficar desesperadas para correr para a arca, para poder ter o escape. Mas as pessoas não conseguiram entrar mais na arca. Por quê? Porque a porta já estava selada, a porta já estava fechada. João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem. Naquela época de Noé, a arca representava a salvação do homem para fugir e ser salvo do dilúvio. Nos dias atuais, eu e você, e cada ser humano que mora sobre a face dessa terra, não importa quantos países, mas todos têm que entender que precisam de Jesus. Não importa quantas pessoas que subsistem nesse mundo, todos têm que entender que precisam de Jesus. Ele não precisa de nós, nós que precisamos dele. Então naquela época, a arca, quando foi fechada a porta, imagine, os animais entraram, animais irracionais. O ser humano, ele tem uma inteligência, o ser humano, ele tem um pensamento, o ser humano, ele tem ações, mas o que é que acontece? Não entrou na arca, não foi salvo porque não deu crédito. Mas os animais entraram na arca. Sabe por que essa referência bíblica está sendo anunciada agora? Para que eu e você, nós não venhamos ficar no mesmo engano, no mesmo erro, do que aquela geração que estava pervertida, estava na prática do pecado e pereceu. A palavra que deve ser anunciada para você hoje: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, se arrependa, busque uma novidade de vida, busque viver de acordo com o Senhor, não com a carnalidade, mas viva direcionado pelo Espírito de Deus. Busque uma comunhão com o Senhor. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Quando as pessoas pararam para analisar ao seu redor o que estava acontecendo, era tarde demais. O dilúvio veio, levou a muitos. Saiba que as mansões desse mundo, os prédios desse mundo, os edifícios desse mundo, a glória desse mundo, o dinheiro desse mundo, a beleza desse mundo vai ser destruída. Tudo que tem nesse mundo vai ser destruído. Quando tiver sendo tudo destruído, você vai querer ficar aqui ou você vai querer subir com o Senhor? Analise a sua vida. Que Deus possa ter misericórdia da sua vida. Porque enquanto ainda há vida, enquanto você tem fôlego de vida, ainda há esperança. Ainda há esperança para que você seja salvo. Essa boca que Deus me deu, essa boca que Deus te deu, é para que você confesse e glorifique o nome do Senhor. Para que você clame a Ele na bonança, no dia mau, no dia bom, no dia ruim, em todos os momentos da sua vida. Versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Imagina alguém estar trabalhando em um lugar e uma pessoa ser um cristão arrependido, verdadeiro, e o outro não, mas ele ouviu a palavra. E aquela pessoa vai ver um subindo e ela vai ficar... O que é que vai acontecer? Ela vai se entristecer. Para onde é que ele foi? Ele foi para onde o Senhor está. Todo olho verá. Como o Senhor diz que os povos da terra se lamentarão quando virem o Filho do Homem.
a Deus, não tema o homem, não confie em religião. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Muitas pessoas podem, em lugares que eu prego essa palavra, rir de mim, falar mal de mim, mas o importante é que a palavra seja pregada. O importante é que você ouviu. O importante é que as minhas mãos estão limpas do sangue das pessoas que ouviram a Bíblia. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. E eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Buscando ter na vida a santidade. Se muitos que pregam vivessem o amor, se minha igreja desse a mão ao seu pastor, se falsos pastores não roubassem minha crente, se arrependam, pois em breve eu os julgarei. Se o meu povo persistisse em oração, em estender a mão e ajudar o seu irmão, dividir o pão da forma que eu ensinei, a perdoar quem os feriu como eu os perdoei. Se meu povo lesse minha palavra todo dia, não pregariam nem viviam tanta heresia. O pecado encoberto eu vou revelar. Estou falando com amor, mas breve como juiz vou julgar. Deus é santo e não aceita o seu servo no pecado. Ele é santo